queridos amigos que nos acompanham através dos raios invisíveis da comunicação virtual, por intermédio da rádio que veicula o áudio e as transmissões nesta casa. Queridos amigos e amigas aqui presentes, que o Senhor abençoe-nos as disposições nossas, através dos Espíritos bons, envolvendo-nos na sua sustentação, na sua proteção, nas vibrações salutares. Narra a tradição do mundo espiritual que, próximo à psicosfera da Terra, na madrugada do dia 31 de dezembro de 1799, para o dia 1º de janeiro do ano de 1800, o mundo espiritual que antecipa muitos acontecimentos que ocorrem no planeta Terra, que conseguem protelar e ao mesmo tempo que conseguem antever os grandes caldos de cultura, os paradigmas e mudanças paradigmáticas que acontecem no cenário sociocultural do planeta, os grandes movimentos de transformação que eles antecedem, porque muitas vezes estão gerenciando os mesmos movimentos, percebendo como o planeta estava se modificando e uma nova mentalidade cultural começava a se instalar na Terra. De um lado, as instituições religiosas tradicionais que na Idade Média praticamente dominaram o mundo, submetendo inclusive o poder político temporal, cujos príncipes e reis dobravam-se diante da sua autoridade, que desde o período em que a religião no Ocidente romana se associa à política do Estado, tornando-se religião oficial do Império Romano e do mundo ocidental, que agora estava perdendo parte do seu poder, e de outro lado, as liberdades de pensamento, as liberdades democráticas, os ideais que eram inaugurados dos direitos humanos, das autonomias civis e sociais, preconizando uma certa isonomia entre os cidadãos, pelo menos teoricamente, as liberdades políticas, as liberdades de imprensa, que não eram mais dominadas, pelo menos de maneira absoluta, pelo poder temporal do clero, ou pelas tricas dos conflitos entre religiões que se derivaram do cristianismo primitivo e que ensejaram, particularmente no século XVI, com a noite de São Bartolomeu, e os grandes conflitos de reforma contra reforma, Inquisição, abrindo espaço para as universidades não religiosas, as universidades laicas, os laboratórios e a ciência que começava a quebrar as masmorras da Idade Média, se libertando das algemas medievais e oferecendo à humanidade as grandes catedrais laboratoriais, anatômicas, fisiológicas, para investigar de uma maneira mais alargada o pensamento humano, e a ciência que começava a dar os grandes voos. Era natural que em pleno início ou aurora do futuro século XIX, a espiritualidade se reunisse na psicosfera da Terra. Mais de 300 delegações de espírito psicografa Chico Xavier em uma das suas obras. Divididas em categorias, essas delegações, a partir do ramo e do departamento de manifestações no mundo. Ali estavam em uma ala os cristãos primitivos e todos aqueles espíritos vinculados com a prática e a divulgação dos ensinos de Jesus, desde aqueles que acompanharam o movimento cristão inicial na aurora do seu desenvolvimento virgem iniciático, até os grandes
pensadores do cristianismo que de vez em quando vieram à terra para alargar o pensamento de Jesus na terra. Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Vicente de Paulo, São Luís e outros que envergavam o estandarte do cristianismo ali representando a bandeira dos ensinos de Jesus, ao lado dos grandes discípulos de Mohammed, de Maomé, e das tradições do Oriente, como Buda, Lao Tse, Confúcio, que ali também se aglomeravam, envolvido por outros que representavam o pensamento filosófico, o pensamento cartesiano e o pensamento racional, que tanto alargou a possibilidade de investigar, de perguntar, de perquirir. Sócrates, Platão, Aristóteles, Tucídides, Ésquilo, Sófocles, Aristófanes, ali engrossavam as fileiras daquele grande anfiteatro de estruturação greco-romana para os sinais dos tempos novos que deveriam ali serem anunciados. Aquela reunião havia sido programada há mais de 300 anos antes. E ali agora se concretizava com algumas das personalidades mais célebres. Algumas delas ligadas à beleza, como Fídias, Michelangelo, Botticelli, Da Vinci e outros que ali esperava a palavra de ordem que deveria tomar lugar logo mais. Alguns que se notabilizaram pelas posturas heróicas, como Joana d'Arc, como Henrique de Sagres, e outros também se encontravam presentes na expectativa do que iria acontecer. Os grandes nomes do cristianismo medieval, místicos, os grandes místicos de todos os tempos, como Teresa de Ávila, São Francisco de Assis, São João Crisóstomo, São João da Cruz, Santo Antônio de Pádua e outros também se encontravam presentes. Ao lado de alguns espíritos recém-desencarnados, especialmente os revolucionários de França, desde Maria Antonieta a Danton, Diderot, Robespierre, alguns algo perturbados ainda pelos acontecimentos que levaram à guilhotina muitos daqueles revolucionários e idealistas do iluminismo francês, da enciclopédia francesa, ali se encontravam. Ao lado de outros, alguns que eram levados pelo sono físico, porque se encontravam ainda encarnados na terra, mas ligados àquela assembleia, retirados do corpo à noite, para participar, mesmo encarnados, envolvidos pela influência da matéria. Ali se encontrava o Papa Pio VII, ali se encontrava Beethoven, Goethe, o poeta alemão, Faraday, Fulton, João Dalton, o grande autor da teoria corpuscular da matéria, e tantos outros que ali se engrossavam as fileiras, como Pestalozzi, quando um dos espíritos que mais se destacava no ambiente, cuja coroa de luz safirina irradiava a sua autoridade espiritual de maneira especial, que era reconhecido pela Assembleia, por aquela coletividade de espíritos, como alguém que estava em destaque. Aproxima-se do centro do anfiteatro, com lágrimas nos olhos, recolhendo um espírito que havia sido trazido por uma corte angélica, por um grupo de espíritos específicos para trazer os encarnados, um espírito visivelmente perturbado pela influência da matéria, que ali se encontrava. Tratava-se de Napoleão Bonaparte, que fora do corpo ainda apresentava as características e aparência psíquica de uma última sua encarnação, uma encarnação remota, de Júlio César, quando se encontrou na grande Roma antiga, instaurando a futura República Romana, e que anexou praticamente o mundo sob o idioma do Lácio, submeteu o poderio romano
ao seu talante, e ali se encontrava agora, voltado à terra, na conjuntura do corso francês. O grande general belicoso e estrategista militar. Napoleão, sob a indumentária psíquica de Júlio César, é apresentado a Jan Hus, que com lágrima nos olhos se aproxima dele, sem que algumas pessoas, alguns espíritos entendessem, e se ajoelha como se pedisse a ele ajuda, auxílio. E ouve-se uma voz que não estava, cuja presença não estava ali, mas que ecoava naquele anfiteatro e começa a dizer: César, 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 eu te deleguei a tarefa no passado de ser o grande conquistador do mundo, porque Deus permite, mesmo através da guerra, embora não necessária, mas compreendendo o estágio evolutivo das criaturas, promover o progresso através até do sofrimento. Permitir-te chegar ao poderio de Roma, mas não eras ali apenas alguém hábil na política humana e na estratégia militar. Estava sob o serviço do mundo espiritual e eras instrumento cego dos meus embaixadores para que Roma pudesse se estruturar e a minha mensagem, ainda que imperfeita, ainda que distorcida, pudesse se emancipar e não fosse abafada na Palestina, no Oriente Médio, na antiga Israel. Deleguei-te a tarefa de conquistar o mundo para facilitar a propagação da minha mensagem em Roma. Mas fracassastes dolorosamente no poder sangue-sedento das paixões. E quando estavas no apogeu do poder e dos excessos, em desequilíbrio após desequilíbrio, quando ias pedir mais poder ao Senado de Roma, foste traído e teve a vida ceifada pelo punhal de Brutus e mais de 70 senadores que transpassaram as facas, as espadas sobre as tuas carnes e dolorosamente despertastes após a morte. Mais de 18 séculos após essa ocasião, dou-te uma nova oportunidade. Agora na Europa, cuja França representa esses ideais, para que possas não apenas reunir na cultura francesa, que é a referência da cultura mundial, o que há de melhor na Terra, a fim de que o meu embaixador possa vir ao planeta e oferecer a mensagem que eu trago no coração. Nesse momento, Jan Hus, que foi o grande pregador cristão antes da reforma de Lutero, e que Lutero bebeu nas suas páginas para mais tarde gerar a reforma. Esse homem que foi queimado pelo Concílio de Constança, porque defendia a ideia de que o evangelho deveria ser pregado não no latim, mas no idioma nacional das pessoas. Que as pessoas pudessem entender o evangelho. E que havia uma diferença entre cristianismo e evangelho. Jan Hus dizia, quando encarnado, se não me engano no século XIII ou XIV, que cristianismo era a prática dos ensinamentos do Cristo pelos homens. Por isso existe o cristianismo medieval, o cristianismo ultramontano, o cristianismo ortodoxo, o cristianismo dogmático. Cristianismo é a prática dos homens. E evangelho é o ensinamento puro. E nem sempre o cristianismo está de acordo com o evangelho. E às vezes o cristianismo se afasta muito do evangelho. Eram essas as suas ideias. O que gerou, naturalmente na época, a reação ao tribunal da Santa Sé, que o chamou para lhe prestar esclarecimentos, e quando ele compareceu, não lhe deu nem a palavra, e ele foi queimado vivo pelo Concílio de Constança. Jan Hus, que influenciou toda uma mentalidade, e mais tarde influenciou intelectualmente Lutero, Calvino e outros, estava ali presente para voltar à terra. E pede a Napoleão Bonaparte ajuda. E a voz continua dizendo: ele será o meu embaixador, a sua doutrina que ele receberá daqui do mundo invisível,
terá por base a caridade, que é o amor na sua expressão mais evoluída, na sua expressão mais alta. As bases da ciência também serão fundamentais na sua tese, mas, sobretudo, tentará restaurar a minha palavra em espírito e verdade. Tentará recordar as minhas mensagens para que o reino dos céus se acelere na terra. Jan Hus abraça Napoleão Bonaparte perturbado, Napoleão Bonaparte / Júlio César, e ele próprio se compromete a levá-lo de volta ao corpo e acoplá-lo à matéria. Em 1804, 2 meses depois de Napoleão anexar todos os estados franceses e a cultura francesa ser referência para a cultura mundial, seja no idioma da diplomacia, seja nos pensamentos extraordinários que da França e de Paris especialmente saíam para toda parte do mundo. Os grandes pensadores estavam em Paris, do mundo inteiro, da ciência e da filosofia. Nasce, em outubro de 1804, Allan Kardec, que era Jan Hus de volta, para trazer a mensagem que ele havia se comprometido naquela reunião especial. Mais tarde, Napoleão Bonaparte fracassa novamente, é exilado em Santa Helena, autocoroa-se imperador, trai os ideais da Revolução, mas o trabalho, em parte, havia sido feito para que a propagação da mensagem do Espiritismo pudesse encontrar ressonância. Mas o que não se conta, o que não se sabe de uma maneira muito popular, é que naquela reunião houve uma convocação de espíritos em particular para que pudesse reencarnar mais ou menos na mesma época de Allan Kardec, a fim de que o Espiritismo não ficasse apenas na França e pudesse se propalar para outras partes do mundo. Na Espanha, em Portugal, seres luminosos estavam ali presentes para assumir essa tarefa. Entre os espíritos, havia alguns cristãos primitivos que se comprometeram a mergulhar na estrutura material das terras de Santa Cruz, no Brasil. Entre eles, um cristão primitivo que deu a sua vida em homenagem a um discípulo, que aparece na obra de Emmanuel, Ave Cristo, e que está ali presente, cujo personagem é chamado Apio Corvino, e que seria mais tarde o Dr. Bezerra de Menezes, o apóstolo do Espiritismo no Brasil. E um desses cristãos primitivos, vinculado a ele desde experiências pregressas, vínculo de afinidade, é Francisco de Leite Bittencourt Sampaio, que a memória popular espírita não conhece, mas que tem tanta importância quanto o próprio Bezerra de Menezes na mentalidade espírita aqui no Brasil, porque nós recebemos a doutrina pura de Allan Kardec por causa desses trabalhadores da primeira hora. Desses heróis que reencarnaram mais ou menos na mesma época de Allan Kardec, um pouco depois, quase sempre na década de 30 do século XIX. Bezerra de Menezes, se não me falha a memória, reencarnou em 1835. Bittencourt Sampaio em 1834. E deram origem, ensejaram o movimento espírita brasileiro. Boa parte deles, intelectuais que dominavam o francês, porque o francês, na época, era a segunda língua de cada nação. É o que hoje é o inglês, era o francês. Até há pouco tempo, no século XX, eu não estava encarnado na época, mas alguns de vocês lembram que aprendia francês na escola. Eu estava desencarnando da outra ainda. Mas a verdade é que Bittencourt Sampaio, cujos traços biográficos não são muito extensos, não se tem muita informação sobre ele, mas o que se sabe sobre ele já é suficiente para ter uma ideia da sua grandeza. Nasceu em Sergipe, no interior de Sergipe, na época provincial. Laranjeiras, a cidade, desencarnaria no Rio de Janeiro, em 1895, 5 anos antes de Bezerra de Menezes, que desencarnaria em 1900. Bittencourt Sampaio não apenas se tornou um grande intelectual, mas antes mesmo de ser espírita, já era moralmente de acordo com a moral espírita. É aquilo que Bezerra de Menezes mais tarde vai dizer: eu era espírita sem o saber.
Porque antes de adotar a postura espírita, Bezerra de Menezes era, como era convencionalmente chamado na época, livre pensador. E ele, Bittencourt Sampaio, à semelhança de Bezerra de Menezes, antes dos 30 anos já havia se formado em Direito na Universidade de São Paulo e se tornado deputado por Sergipe. Porque era, à época, os grandes humanistas e devotados à causa do bem social, normalmente tentavam enveredar para a política. Quase o que acontece hoje, atualmente. Mas há exceções. E a semelhança de Bezerra de Menezes, que também foi senador no início da antiga República, e tentou, inclusive, proclamava os ideais libertários no antigo Império, Francisco Bittencourt Sampaio fazia a mesma coisa. O interessante é que ele era adorado, amado por republicanos e por monarquistas. Porque ele viveu o antigo Império, a época onde o Brasil ainda era uma monarquia. E naturalmente que fez parte desses movimentos revolucionários. O famoso histórico movimento republicano e a chamada Carta Republicana, que foi assinada por vários políticos brasileiros, entre eles Joaquim Saldanha e Quintino Bocaiúva. Esse Manifesto Republicano de 1870 tem assinatura também de Bittencourt Sampaio, apregoando os ideais liberais, os ideais republicanos, que de alguma forma começavam a iniciar ali. A partir dali surgia mais tarde uma série de jornais e periódicos a partir desse documento, em prol da República, e mais tarde, com Deodoro da Fonseca e outros, a proclamação da República que aconteceu aqui no Brasil. Mas é óbvio que até os monarquistas gostavam dele. Porque antes mesmo de concluir os seus estudos em Direito, ele parou de estudar para, na sua antiga Sergipe, que foi tomada por uma epidemia da chamada cólera morbo, ele auxiliar amigos e companheiros enfermos dessa epidemia que matava na época muita gente, a ponto de o Império oferecer a ele uma grande condecoração, uma grande homenagem que ele recusou. Porque achava que aquela homenagem do Império não estava de acordo com seus ideais políticos e liberais. Os seus ideais, liberdades democráticas. Embora Dom Pedro II, encarnado, tinha uma grande simpatia por ele. Ambos, aliás, desfrutavam reciprocamente de uma grande amizade. A história tem revisto a postura e a figura histórica de Dom Pedro II. Porque teve uma época que era chique falar mal do Brasil e das figuras, né, do Brasil históricas, né? Então tudo não prestava, principalmente o que vinha de Portugal. Mas eu tenho um amigo que é pós-doutorando em História, e ele tem dito que no exterior, inclusive, tem sido revisada a figura de Dom Pedro II. Mas antes disso tudo, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, por Chico Xavier, já falava em Dom Pedro II como uma figura especial, que colaborou muito e que a história não conseguiu registrar para o progresso do país, para os ideais humanistas. Dom Pedro II encarnou, chamado pelo próprio guia espiritual do Brasil, que lhe chamou e disse: olha, Jesus precisa de um grande discípulo, um discípulo devotado, para conseguir acalmar os ânimos e engendrar um período melhor. E realmente ele foi um grande responsável. E Jesus então chama Dom Pedro II, que era, na existência anterior, o soldado Longinos, o famoso soldado que penetrou a espada no peito de Jesus. Quer dizer, Jesus chama um grande discípulo seu. Era o soldado que enfiou a espada nele. Olha que coisa, que negócio de evangelho complicado, né? O grande discípulo dele, que deveria ensejar aquela revolução de ideias, era o soldado carrasco dele na cruz. Mas séculos depois já era outro homem. Mergulha na terra. E o próprio Jesus chamou eles Longinos. Voltará à terra agora nas terras de Santa Cruz. Se desempenhares bem a missão, não necessitarás mais voltar a reencarnar nesse planeta. Então, era, portanto, a missão especial de Dom Pedro II, ligado ao próprio Bittencourt Sampaio, com quem privava de relações de amizade. Além de deputado de Sergipe, foi mais tarde presidente do Espírito Santo.
era a nomenclatura da época, que é o equivalente hoje a governador do Espírito Santo. Já na época da República. Poeta admirável. Publicou uma série de poesias, algumas muito especiais, como a poesia Flores Silvestres e Nau da Liberdade. Foi tradutor das obras de Victor Hugo, do francês para o português, Lamartine e outros que ele traduzia. Manuel Quintão, antigo presidente da Federação Espírita Brasileira, passou em determinado período uma semana com Bittencourt Sampaio, depois da qual escreveu uma obra chamada Romaria da Graça, impressionado com a figura de Bittencourt Sampaio, com a figura moral, com a sua inteligência, com a sua sensibilidade e, sobretudo, com a sua humildade. Bittencourt Sampaio desfrutava de amizade com outra pessoa muito conhecida da cultura brasileira, Carlos Gomes, o grande compositor erudito de ópera, de música erudita no Brasil. Não é apenas a Voz do Brasil que ele fez, não. Tem outras músicas, né? Mas o hino, né, da Voz do Brasil. Mas a vinheta. Mas também outras músicas que teve em parceria com Bittencourt Sampaio. Muita gente não sabe que algumas melodias, algumas músicas de Carlos Gomes, que foi musicada por ele, a letra era de Bittencourt Sampaio. Inclusive uma chamada Quem Sabe, que é um poema que ele dedica à sua futura esposa, com quem iria se casar mais tarde. A verdade é que Bittencourt Sampaio ingressa no Espiritismo, mais ou menos, não se sabe direito, mas mais ou menos no ano de 1873. Era uma época difícil no Brasil para a prática espírita. Só para você ter uma ideia, o Código Penal brasileiro, até 1890, no seu artigo 57, estabelecia que prática do espiritismo é crime, passível de cadeia, inquérito policial e multa de 50 mil contos de réis. Eu nem sei o que é isso, mas era o valor da época. Então, era crime praticar o espiritismo no Brasil, as reuniões espíritas. Então, vocês vejam as dificuldades desses grandes heróis. Ele participou de um grupo chamado Sociedade de Estudos Espiríticos, Grupo Confúcio. E o próprio Confúcio, através de um médium extraordinário, considerado o maior médium do Brasil na época, Frederico Júnior. Frederico Júnior é o que mais tarde seria Chico Xavier para o mundo espírita. Um médium sonambúlico, um médium psicofônico extraordinário. Frederico Júnior recebe mensagem mediúnica do próprio Allan Kardec falando aos brasileiros. E recebe mensagem de um anjo, que mais tarde seria o anjo Ismael, o guia espiritual do Brasil. E é nesses estudos espiríticos do Grupo Confúcio que surge o lema de Ismael, que é o guia espiritual daquela reunião, com vários intelectuais como Saião, como Joaquim Travassos, como o próprio Bittencourt Sampaio e outros, que surge o lema, que é uma bandeira, não é ordem e progresso não, a bandeira espiritual do Brasil, que é Deus, Cristo e caridade. E mais tarde, esse grupo se chamaria Grupo Espírita, Deus, Cristo e Caridade, em 1874. Em 1875, Carlos Travassos, que fazia parte do grupo, vai fazer a primeira tradução da obra de Kardec do francês para o português. Veja que eles nem tinham ainda livros espíritas em português. Eram em francês que eles liam. A primeira tradução em português, que era divulgada ali, naquele grupo. Houve muitas dificuldades, alguns conflitos. Em alguns momentos, Bittencourt Sampaio saiu de um grupo para fundar outro, por conta das polêmicas, das divisões, das cisões entre os espíritas. Escreve uma obra admirável chamada A Divina Epopeia. A Divina Epopeia, ele pega o Evangelho de João e transforma todo o Evangelho de João em versos poéticos belíssimos, com a mesma estrutura poética na Divina Comédia de Dante Alighieri. Por isso que ele chama a Divina Epopeia, para fazer alusão à Divina Comédia. Mais tarde escreve também um livro chamado De Jesus para as Crianças, entre tantos outros. Os grupos espíritas que Bittencourt Sampaio participou vai ser mais tarde chamado de Sociedade de Estudos Espíritas, Deus, Cristo e Caridade.
Mais tarde, houve alguns problemas nesse grupo. E ele saiu com Frederico Júnior, com Saião e com outros e fundou a Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade. Mais tarde, a outra sociedade começou a desmembrar e ele, embora não concordasse com algumas coisas, se prontificou a ajudar e reformulou o grupo, que mais tarde se chamou Grupo dos Humildes. E esse Grupo dos Humildes, mais tarde, seria incorporado ao seu grupo, Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade, que mais tarde se chamou Grupo Espírita Fraternidade. E mais tarde o Grupo dos Humildes e o Grupo Fraternidade, por trabalho dele, e Bezerra de Menezes já estava atuando, com seus sacrifícios de lágrimas. Quantas vezes Bezerra de Menezes teve que abdicar do seu ego, teve que se sacrificar para tentar reunir os espíritas unidos sob uma bandeira só. Que havia muitas polêmicas, muitas divergências científicas, filosóficas, muitos conflitos. Então, eu costumo dizer que hoje está muito melhor. As brigas que os espíritas temos hoje é uma coisa assim, fichinha, comparada para a época. As polêmicas, naquela época heróica de réplica, tréplica. Hoje eu nem tenho tempo. Quando a pessoa manda alguma coisa agressiva no e-mail, fica no e-mail mesmo. Eu nem vejo. Porque eu não estou conseguindo nem atender ligação de celular. É uma maravilha, então, essa falta de tempo. E é óbvio que nesses conflitos, nessas dificuldades, Bezerra de Menezes, com seu espírito pacífico, apaziguava. E o Bittencourt Sampaio também. Ele conseguiu fundir Grupo dos Humildes, Grupo da Fraternidade, que mais tarde se chamaria Grupo Ismael. Que ficaria conhecido por anos esse grupo esse que o próprio Bezerra de Menezes participaria mais tarde e que mantinha relações de amizade com Bittencourt Sampaio. A partir do Grupo de Ismael surgiria a Federação Espírita Brasileira, no Rio de Janeiro, na Avenida Passos, ali onde vai se fundar a chamada Casa Máter do Espiritismo no Brasil. Manuel Quintão, na obra Romaria da Graça, narra em alguns momentos esses episódios. Mas também Bittencourt Sampaio sofria calúnias, como todo idealista, como todo herói cristão, era vítima de maledicência, era vítima de apedrejamentos morais, de difamações. Em alguns momentos, espíritas invigilantes, penso eu, assediados por forças perturbadas que tentavam gerar polêmica no movimento. Tentavam colocar Bittencourt Sampaio contra Bezerra de Menezes e Bezerra de Menezes contra Bittencourt Sampaio. Olha que coisa. Acho que a gente não mudou nada nesse sentido, né? E aí, nesse íntere, era interessante porque Bezerra de Menezes desfazia tudo. Quando começava a dizer, e aí, Bezerra de Menezes, porque tinham seguidores de Bezerra de Menezes. Veja que essa coisa não é nova. Tinham seguidores de Bezerra de Menezes e seguidores de Bittencourt Sampaio. E aí tentava chegar, Bezerra de Menezes, você está perdendo seguidor para Bittencourt Sampaio. E vice-versa. E Bezerra de Menezes, quando ouvia alguma coisa, firmava de público e chegava a escrever de público. A Divina Epopeia revela o livro de Bittencourt Sampaio. A Divina Epopeia revela a grandeza de um homem que eu admiro muito e que só me faz acompanhá-lo embevecido pela sua elevação espiritual. Quantas vezes no Reformador, então fundado o Reformador, Bezerra de Menezes saiu para elogiar Bittencourt Sampaio e vice-versa. Porque esses espíritos nobres, embora sofram e sintam, não se contaminam com essas pedradas e essas paixões humanas. Aliás, isso não é novo. Na própria experiência de Jesus não aconteceu isso? Quem lê o Evangelho sabe que em alguns momentos os discípulos de João Batista brigavam com os discípulos de Jesus, para ver quem era o maior. Estabelecia esse tipo de coisa. Conflito. A ponto de haver uma passagem que Jesus vai dizer o seguinte, porque os discípulos de João Batista, como João Batista era asceta, era austero, né, se assemelhando um pouco com as práticas dos essênios, Jesus não. Jesus apresentava uma moral elevada, mas não tinha aquelas práticas, aqueles rituais de alimentação específica, de ritual espiritual, do ritual da imersão do batismo e assim por diante. A mensagem dele era de outra natureza, embora se assemelhassem em determinados aspectos, mas a mensagem de Jesus era libertadora nesse sentido. E em determinado momento, Jesus, em um dos evangelhos, se não me falha a memória, de Mateus, vai dizer mais ou menos assim: só porque o Filho do Homem participa de festas e de ocasiões, de ensejos, dizem por aí
que o Filho do Homem é comilão e beberrão. Quer dizer, falavam isso de Jesus. Porque não era asceta, não ficava que nem João Batista comendo gafanhoto. Que beleza, imagina o tempero como era. Então, portanto, era isso que era pregoado. E Jesus se desfazia disso. E teve um momento que João já estava preso para ser degolado, e ele manda os seus discípulos para Jesus, para perguntar se ele era o Messias. Ora bem, João já esteve com Jesus antes. Já anunciou que ele era o Messias futuro. Já fez a experiência do batismo. Já fez toda aquela experiência. Já sabia quem era Jesus, o seu primo de segundo grau. Como é que agora ele preso, olha que coisa curiosa, ele preso, ele manda os discípulos para perguntar se Jesus era o Messias. Será que ele ficou com dúvida? Não. Era uma forma de diluir aqueles conflitos e, ao mesmo tempo, era uma pergunta teológica. Que tipo de Messias Jesus era? Porque havia, na discussão das escolas de rabino, o Messias guerreiro, que havia de fazer uma revolução social, e o Messias que era descrito no livro de Isaías. Não é à toa que Jesus, no momento do Calvário, da cruz em diante, cita uma série de textos de Isaías. Uma série de partes de Isaías. Porque Isaías, no Antigo Testamento, fala de um Messias cordeiro. De um Messias que se entregaria. De um Messias cuja revolução era interior. Que redimiria, aspas, muitas aspas, os pecados da humanidade com seu sangue. Era essa a ideia. Então, quando os discípulos de João Batista foram a Jesus, Jesus vai dizer, diga João, que os cegos veem, que os coxos andam, que os leprosos se restabelecem, que os loucos se curam. Que era a tradição do livro de Isaías, que ele deveria aparecer para ajudar a humanidade, para socorrer os necessitados, os pobres, os oprimidos. Era uma espécie de ratificação daquilo. Então nós temos, no cristianismo primitivo, a gente tem vários momentos dessa natureza. Querem ver outro? O apóstolo Paulo, já em idade avançada, vê surgir um cristão notável chamado Apolo. E Apolo começa a pregar e o povo começa a dizer, começa a comparar, porque a gente adora comparar. Né? Paulo de um lado, Apolo do outro. Apolo era assim, bossa nova. Paulo já estava um pouco assim, caquético, né? já ultrapassado, né? Já era assim muito conservador. Né? E havia tricas. É por essa razão que ele escreve a primeira carta aos Coríntios. E no capítulo 3, em determinado momento, ele vai dizer, quem é Paulo e quem é Apolo? Só instrumentos, vasos imperfeitos na mão do Cristo. E eu quero vos dizer que eu plantei, Apolo regou, mas quem faz crescer é Deus. Em uma bela epístola, no capítulo 3, no capítulo 1, versículo 3 até 6 do Coríntios. A gente viu isso no movimento espírita daqui também. Quantos conflitos e picuinhas envolvendo Chico e Divaldo, que sempre se mantiveram em amizade, em um vínculo fraterno. Sofreram as pedradas e algumas dificuldades. Então nós vemos isso. Em 1970, quando a Federação Espírita Brasileira, que tinha sede principal em Brasília, no Rio de Janeiro, foi fundada em Brasília em 1970, a sede, que seria a sede da capital. E houve toda uma inauguração. O palestrante convidado para proferir a palestra de inauguração da FEB, em 1970, foi o extraordinário Newton Boechat, um dos maiores oradores da tradição espírita. Quem foi assistir ele, nada mais nada menos do que Divaldo Pereira Franco. Foi assisti-lo. Divaldo era aficionado por Newton Boechat. De vez em quando ele diz que Newton Boechat foi o maior orador que ele conheceu e a melhor memória como orador que ele já conheceu na vida. E ele assistiu Newton Boechat, que deu uma palestra inspirado. Infelizmente, a gente não tem na internet, tem uma ou outra palestra de Newton Boechat com um som muito complicado que a gente pode achar, mas era um extraordinário orador. E depois da palestra, Divaldo se aproximou, veja o que é mediunidade. Divaldo se aproximou e disse assim, Boechat, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você sabe quem estava ali acompanhando nessa palestra inspirada? Quem estava intuindo e envolvendo você? Veja o que é mediunidade. Boechat disse, eu sei, eu senti a presença dele, Bittencourt Sampaio. E Divaldo, é isso mesmo, mas você viu? Você viu a sua aparência? Não, não vi. Então eu vou lhe dizer, não tinha forma humana. Já tinha perdido as características humanas como nós conhecemos. Era um lírio, uma mistura de lírio e de estrela que irradiava as suas características e envolvia você numa espécie de luz que chegou a causar desconforto nos meus olhos.
Mas essa expressão não é nova. Quem leu Voltei, do espírito Irmão Jacó, que foi um grande trabalhador da Federação Espírita Brasileira, Frederico Figner, que ali está no pseudônimo, porque havia familiares encarnados, vai ver, Frederico Figner ficava brincando com Chico Xavier. Se eu desencarnar antes de você, eu venho e vou escrever uma obra. Demorou, mas ele voltou e escreveu a obra Voltei, dizendo da sua desencarnação e dizendo da dificuldade que experimentou. Porque alguns padrões morais que ele não conseguiu vencer. Esse livro é uma grande lição para todos nós espíritas, porque ele fez muita obra social, ele ajudou muita gente, mas esqueceu, em parte, de construir uma obra interior, em alguns aspectos. Então ele sentiu dificuldade de sair da matéria, sentiu horror de ver o próprio cadáver, sentiu algumas crises, mas como tinha méritos, foi ajudado por Bezerra de Menezes, por sua filha Marta, que havia desencarnado anos antes, e ele foi desvencilhado, etc. E quando ele se sentiu totalmente liberto dos laços que o prendem à matéria, ele começou a chorar emocionado, se ajoelhou diante de Bezerra de Menezes, de Caiba Schutel, de Saião, de Quintão, de vários. Ele ajoelha, porque foi um grande expoente do movimento espírita aqui do Brasil, começa a chorar e ora demoradamente. Quando ele abre os olhos, ele vai dizer, no livro Voltei, uma estrela, ratificando o que Divaldo percebeu, uma estrela aparece, não tinha forma humana, e que nos emocionou a todos. O próprio Bezerra de Menezes tinha lágrima nos olhos. E até que em determinado momento, por escolha dele, ele começou a se fazer visível com as expressões fisionômicas que eu conhecia. Era Bittencourt Sampaio, que sem afetação, sem narcisismo, desvencilhando-se de qualquer elogio, começou a cumprimentar um ou outro, elogiando as virtudes de cada um. Fraterno, amigo, afável. E aí alguém perguntou, mas como é que você enxerga, como é que você vê? Não é mais com os olhos? Não, é com o espírito todo, confirmando o que Allan Kardec disse, que o espírito em determinado momento ele já não tem olhos, não tem ouvido, não tem nada. Ele enxerga 360 graus. Ele percebe numa visão muito mais panorâmica, porque nós é que enxergamos com os olhos, ouvimos com o ouvido, porque são os órgãos que filtram as percepções no mundo material. Então, nós iremos perceber a grandeza desse espírito. Mais tarde, desencarnado, ele escreve uma obra chamada Jesus perante a Cristandade, por intermédio do seu amigo Frederico Júnior, o médium, com quem ele privava de amizade e com quem ele trabalhou tanto. Receitava homeopatia sob inspiração mediúnica, quando encarnado. Mas um detalhe especial que eu pude perceber na pessoa de Bittencourt Sampaio é o seguinte: tanto na obra de Ivone Pereira, A Tragédia de Santa Maria, como mais tarde Memórias de um Suicida, como também na obra Transição Planetária, Manuel Filomeno de Miranda, de Valdo Franco. Todas essas três obras, esses três autores diferentes inclusive, narram que Bittencourt Sampaio é um embaixador do Brasil em nome de Ismael. Eu até acredito que ele já era um espírito ligado à gestão do Brasil junto a Ismael, mas depois da sua reencarnação gloriosa, ele recebeu o título, ele recebeu a condecoração no mundo espiritual de ser um dos embaixadores do Brasil, como Bezerra de Menezes é, nas terras brasileiras, em nome de Ismael. Porque Ismael deve ter os seus assessores, é claro. Né? Um governador de um país deve ter os seus assessores. Está pensando que só existe a Câmara Legislativa aqui na Terra? Deve ter lá, com algumas sutis diferenças, né? Mas, enfim, no dia 2 de junho de 1955, no famoso Correio de Luz, o Grupo Espírita da Prece, Chico Xavier entrou em transe e dá uma mensagem psicofônica, que ele mais tarde vai dizer que essa mensagem foi enviada à distância. Aí o povo diz, à distância? Você não tem um WhatsApp que manda mensagem à distância? Porque os espíritos não têm tecnologia muito mais sofisticada do que a nossa. Porque eles têm que estar presentes, fisicamente, entre aspas, para dar uma mensagem. E diz Chico Xavier que a mensagem foi absorvida e ele deu uma comunicação psicofônica de Bittencourt Sampaio. Uma mensagem extraordinária, uma das mensagens mais importantes que eu já li em toda a minha história de espírita, chamada O Cristo está no Leme. Detalhe, Pastorino, que estava encarnado, que era amigo de Chico Xavier, que participava das sessões,
tinha um gravador, que na época era uma coisa rara, um gravador. E ele gravava as reuniões. Ele gravava as reuniões que mais tarde se tornariam mensagens na obra Vozes do Grande Além e Instruções Psicofônicas. 2 obras que foram transcritas mais tarde em livros. Mas detalhe, essa comunicação foi perdida. O gravador deu um problema e foi perdido. Todo mundo ficou desanimado, emocionado com a mensagem, mas todo mundo ficou desanimado, aquela coisa. Até que, em determinado momento, Chico disse assim, um momentinho, fechemos a porta, concentremos. Porque o meu irmão José Xavier, que foi um grande companheiro do Grupo Espírita da Prece, que desencarnou, um grande médium, inclusive, o meu irmão José Xavier está aqui, e ele está dizendo com a nossa Meimei que eles tinham um gravador, e eles gravaram a comunicação de Bittencourt Sampaio. Eles estão ditando para mim. Chico, então, botou a mão na cabeça e começou a escrever. E Arnaldo Rocha disse assim, olhou e disse, ele está psicografando ou está fazendo o quê? E aí, em determinado momento, isso pensando, não falando, Arnaldo Rocha disse tudo isso. Chico para, abre os olhos e diz, olha, José Xavier está aqui dizendo que não é uma psicografia propriamente dita. Ele está ditando para mim e eu estou escrevendo. E aí Arnaldo Rocha dentro disse, mas enquanto isso ele estava botando ponto, vírgula, parágrafo. E aí Arnaldo, com o espírito racional, disse assim, mas está ditando e como é que ele bota a pontuação? Como é que ele sabe onde é que é a pontuação? E aí Chico disse assim, meu amigo, vamos concentrar um pouco mais. Enquanto a gente está conversando aqui, José Xavier está me passando a pontuação para que o texto fique mais claro. Então ele estava ditando tudo, tanto o texto como a pontuação. E aí Arnaldo Rocha, mais tarde, depois da reunião, disse assim, Chico, mas quer dizer que Meimei e José Xavier gravaram. Mas por que gravaram? E aí Chico disse, eu também perguntei isso a eles. Isso eu fiquei curioso para saber. E Meimei me respondeu o seguinte, a presença de Bittencourt Sampaio é tão rara entre nós que nós não perdemos a oportunidade e gravamos. Para mais tarde registrar e poder refletir sobre a mensagem. Porque essa mensagem até nós estamos refletindo aqui. Porque a oportunidade de estar com ele é muito rara, ele é um espírito muito ocupado. É um espírito que tem muitos afazeres. Então vejamos, e eu vejo gente recebendo Maria de Nazaré no ponto de ônibus, na academia fazendo musculação, no tricô, como se esses espíritos fossem escravos nossos, que estivessem o tempo todo ao nosso dispor para se comunicar, para dizer coisas banais que nós sabemos, coisas pessoais, se envolver nas paixões humanas, entidades nobres. Então, nós vemos aí a grandeza desse espírito. O irmão Jacó, no livro Voltaire, chega a dizer o seguinte, até onde eu possa perceber, Bittencourt Sampaio é aquilo que eu posso fazer ideia de um ser angélico, de um ser muito evoluído. Mas para não ficar apenas nessas conjecturas assim muito transcendentais que a gente não tem ideia, porque não se trata aqui de uma adoração, até porque o espiritismo não tem idolatria, a gente examina essas personagens para ser estímulos para a nossa vida, exemplos para a nossa vida. Afinal, o nosso modelo único é Jesus. Mas vale a pena a gente citar esses personagens para entender que nós podemos chegar lá também. Muita gente coloca Chico Xavier como sendo assim um ícone inalcançável. E eu costumo dizer, se você ficar 75 anos trabalhando no bem, concentrando em sessão mediúnica ou em prece, meditando, você vai chegar lá também. Porque a gente olha Chico Xavier e acha que ele se fez Chico Xavier assim de dia para a noite. Não. Fique 75 anos como ele ficou, 75 anos de mediunidade, se dedicando ao bem, que você chega da mesma forma lá. Não há privilégios. Então quando a gente examina esses ícones, é para a gente chegar lá. E vindo para cá, eu abri o celular e comecei a consultar no GPS uma coisa. Ruas Bittencourt Sampaio, tem em Sergipe, em São Paulo, em Ponta Grossa, em Rio de Janeiro, Ruas Bittencourt Sampaio. Talvez foi colocado muito mais por conta da figura política que ele foi em determinada época, antes do ingresso no espiritismo, a figura ética, a figura idealista. Mas quanta gente que recebe nome de rua, de avenida e que está mal no além, que passou na terra como pessoas do bem, estão se debatendo. Raul Teixeira conta a história de um desses, que apareceu a ele, que tinha o nome de uma rua no Rio de Janeiro, e que aparecia a ele atormentado, porque toda vez que
ele via a rua, o que falava em nome da rua, falava no nome dele, ele sofria mais, porque ele passou na terra como um homem bom, um homem justo, mas não era. Tinha uma vida pública, aparente, e uma vida privada, que era totalmente diferente. E isso faz o espírito sofrer, não é o caso de Bittencourt Sampaio. Então, nós vemos aí a grandeza desse espírito. Narra-se nos anais da Federação Espírita Brasileira que houve um momento, na reunião do Grupo Espírita Ismael, Bittencourt Sampaio já estava desencarnado. Frederico Júnior presente. Houve uma mensagem sobre a paciência, aquela mensagem do Evangelho. Capítulo 9, bem-aventurados os brandos e pacíficos, a paciência de um espírito amigo. E às vezes um amigo espiritual dava uma mensagem sobre o tema para começar a sessão mediúnica, para preparar. Todos concentraram e veio o Bittencourt Sampaio e começou a falar sobre a paciência de uma maneira especial. E disse coisas muito especiais, do tipo, meus amigos, o cotidiano, o dia a dia é que nos revela o íntimo. É que diz como nós estamos intimamente. Nós achamos que a caridade são gestos assim isolados, hollywoodianos, fotográficos, que a pessoa aparece em campanha eleitoral beijando os outros, aparece em gestos heróicos, mas a verdadeira caridade que transforma o indivíduo por dentro e faz elevá-lo são gestos mínimos que passam despercebidos. Por isso que a convivência é o grande desafio da caridade. Porque é fácil eu sorrir para todos aqui e dizer, nossa, que indivíduo fantástico, mas o dia a dia, o povo lá de casa olha para mim e diz assim, eu lhe conheço. E já tira um pouco da máscara, da roupagem, né? Então, nós temos essa... Não é que a gente não deva usar roupagens, máscara, porque também se a gente for apresentar as nossas feridas íntimas para todo mundo, louvado seja Deus. Mas é a ciência de saber que na convivência íntima nós nos desvelamos mais. E a convivência íntima tem a mágica de botar para fora as nossas imperfeições. Por isso a necessidade de se perdoar no convívio íntimo, no convívio mais próximo. E ele dizia, é o cotidiano que nos revela. A caridade que eleva o indivíduo, que melhora, são os gestos mínimos que às vezes exigem muito mais. Exigem muito mais, os gestos mínimos. A doação, a dedicação, porque tem a ver com disciplina. Uma coisa é fazer uma atitude, outra que recebe aplauso. Outra coisa é fazer aquela atitude por anos e anos e anos, me sacrificando, me dedicando bem, abdicando de mim. É isso que faz a alma evoluir. E ele falava, até que um membro da mediúnica, do Grupo Ismael, um membro da mediúnica, atrasado, chegou e começou a bater na porta. Batia violentamente. E Bittencourt Sampaio, imperturbável, através do médium Frederico Júnior, dando a comunicação, falando. E a reunião mediúnica séria, como era o caso, fechada. Deu o horário, fechou. Na nossa reunião mediúnica mesmo, eu digo para os nossos amigos lá, se Jesus chegar atrasado, ele não entra. Porque senão, cada um chega em meia hora. E aí vira a casa de ninguém. Então, não tem exceção. E por conta da disciplina dos benfeitores espirituais. E aí, Bittencourt Sampaio parou, ninguém abriu a porta, claro. E aquelas batidas, umas batidas insistentes, irritadiças, né? A ponto de desconcentrar as pessoas. Bittencourt Sampaio, imperturbável, parou, olhou para o Grupo Ismael e disse assim, meus amigos, vejamos que nós estamos falando dessa lição. Eis um exemplo claro. O nosso amigo que está do lado de fora da porta é um exemplo clássico de cortesia, de gentileza, de afabilidade, mas ainda não conquistou a paciência. Sabe por quê? Porque nos gestos mínimos, veja o tom da forma como ele bate na porta. A forma como a gente toca a companhia, ou a gente bate na porta, revela o nosso estado íntimo. Meu Deus, quando eu li isso, eu botei minhas barbas de molho. Porque é o cotidiano que as pequenas coisas, a batida na porta, o interfonar, a buzina no carro. Quanta buzina que a gente chega a desencarnar de infarto. Mal abriu a violência. Isso é violência também. Né? Na irritabilidade que a gente tem, por causa do medo, por causa da insegurança, por causa da violência. Mas nós somos violentos, porque o medo é uma forma de violência também. Todo bandido violento é medroso. Ele tem medo, ele agride antes. E nós, com medo, também ficamos agressivos e irritadíssimos. O medo causa muito mal ao nosso redor. Então, meus amigos, para concluir, eu me recordo que, certa vez, um grande expoente e dedicado ao bem do movimento espírita de Sergipe, o confrade Fego, da Federação Espírita de Sergipe, dedicado ao bem, recebeu na federação um doente visivelmente perturbado. Era vítima de obsessão.
E o grande dedicado ao bem do movimento espírita deu-lhes passes, água fluidificada, fez evangelho com ele, para tratá-lo, para ajudar a melhorar. E ele foi melhorando, foi superando aquelas idiosincrasias, aquelas perturbações. E depois de 2 semanas, o indivíduo estava quase restabelecido totalmente. Até que, só que faltava uma coisa, a memória. O indivíduo estava desmemoriado, esquecia das coisas, esquecia de tudo. Então, Fego, o confrade Fego, não sabendo mais o que fazer, fez uma reunião na Federação Espírita de Sergipe. Bittencourt Sampaio se manifestou. E ele disse: doutor Bittencourt, me ajude. O nosso irmão, a gente já fez de tudo, já aplicou passes, etc. Ele parece visivelmente melhor, mas continua com o problema da memória. Bittencourt Sampaio, sereno através do médium, disse assim: não, o doente está totalmente restabelecido. Está totalmente bem, pode ficar tranquilo. Mas Bittencourt, e a memória? E o espírito fez silêncio. Fez silêncio, não respondeu mais, a reunião se encerrou. O Fego chegou a dizer para os amigos: deve ser um mistificador, não deve ser Bittencourt Sampaio, deve ser outro espírito. Passou o tempo, ele visitando a casa do doente, até que um dia ele estava lá aplicando passes e falando um pouco do evangelho, o doente totalmente desmemoriado. Chegou alguém, bateu na porta e disse assim: fulano de tal, é você? E sim, pois não, o que é? Não, é que eu venho aqui para resolver uma pendência com o senhor. Ele disse: não, mas que pendência? É a conta que não foi fechada, nós precisamos regularizar isso. Ele disse: que conta? Que conta? Ele disse: não, a conta. Ele disse: mas 80 mil contos de réis? Ele disse: eu não estou lembrado de conta nenhuma, me perdoe. Aí o Fego disse assim: meu irmão, eu queria lhe pedir paciência, para que o nosso devedor aqui, ele pague toda a quantia, possa restabelecer a dívida que estabeleceu com você, mas ele está um pouco perturbado, a memória dele está perturbada, etc. E tal. Aí o homem: não é isso não, é o contrário, ele é meu credor, eu tenho um valor aqui que eu quero lhe repassar. E aí o homem já brilhou os olhos e disse: eu me lembro, é uma dívida que eu contraí com o Geminiano no ano passado. Ele disse: é ele mesmo, o Geminiano que me trouxe aqui, me mandou restabelecer. Eu me lembrei. E aí Fego olhou aquela situação e disse: Bittencourt tinha razão. E por fim, Hilário Silva narra na obra A Vida Escreve, se não me falha a memória, ou Almas em Desfile, mas eu acho que é A Vida Escreve. Hilário Silva, por Chico Xavier, diz que no momento de morte, Bittencourt Sampaio, no leito de morte, sendo visitado por vários amigos, tanto no movimento espírita, como da política, como do direito, e todos falando muito bem deles, etc. E tinha alguns amigos do Nordeste, do Rio de Janeiro, que ali estavam, e alguns não conheciam tanto a biografia de Bittencourt Sampaio. E havia algumas pessoas que conheciam ele de tempos, e disse: talvez os nossos amigos aqui não saibam quem é Bittencourt Sampaio. Começou a falar dos seus ideais políticos, do seu movimento humanitário, da sua dedicação ao bem, da sua sensibilidade com o próximo, das altas relações de amizade e de simpatia que ele estabeleceu, inclusive de movimentos políticos diversos, distintos, entre espíritas também. E começou a falar no espírito dele de concórdia, de benevolência, que era muito culto e às vezes se fazia simples para chegar mais próximo do coração das pessoas, que era um poliglota, político, advogado, jornalista, poeta, e ao mesmo tempo se fazia simples para conversar com o povo, não porque ele não tinha cultura, mas ocultava a sua cultura para não humilhar a sensibilidade alheia. E falava, etc. E dizia: vocês talvez não sabem a grandeza desse homem, mas eu estou dizendo a vocês. E aí Bittencourt Sampaio, acamado, no quarto ao lado, ouvindo, diz assim: meus amigos, com tudo isso que ele está falando, eu morro mesmo assim. 2 dias depois, desencarnaria Bittencourt Sampaio. Então, a memória do movimento espírita tem esses vultos. Se hoje nós somos espíritas no Brasil, nós devemos especialmente a Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio e poucos outros, como Eurípides Bassanufo, Ivon Costa, que estiveram à frente no movimento inicial e que prepararam a terra com suor, lágrimas e sacrifícios para que hoje possamos falar de espiritismo tranquilamente, sem sermos apedrejados, tomando uma aguinha aqui, confortáveis no ar-condicionado, quando no passado nada disso era possível, senão os desafios e a crucificação dos ideais internos através da renúncia, da abnegação, do devotamento. Como diz Joana de Ângeles, o sacrifício hoje não é mais exterior, é interno, das nossas paixões.
Mas somente há cristificação se houver essa crucificação interior. Muito obrigado, muita paz.